Antes de começar, já se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje você vai conhecer um relato assustador, baseado em uma história real ocorrida em um vilarejo esquecido no interior de Pernambuco. Uma história que poucos têm coragem de contar, mas que precisa ser ouvida. Fique até o final do vídeo, pois o desfecho é simplesmente macabro e pode mudar tudo o que você acredita sobre o que é real e o que é lenda. O Lobisomem de Passagem, do Silva. Um relato sombrio sobre a besta que caminha entre nós. Tudo começou em 1993, num pequeno vilarejo chamado Passagem do Silva, localizado a mais de 200 quilômetros do Recife. Um lugar pacato, com pouco mais de 500 habitantes, onde a rotina era regida pela plantação, a missa de domingo e o silêncio das noites. Mas aquele ano seria marcado por algo que ficaria para sempre na memória dos moradores. No mês de julho, as primeiras histórias começaram a circular. Gritos de animais durante a madrugada, galinhas degoladas, gado encontrado com os corpos rasgados como se uma fera tivesse atacado. No início, pensaram em onça, cachorro do mato ou algum animal doente, mas os cortes eram limpos, demais, profundos, cirúrgicos, como se alguém, ou algo, tivesse prazer em matar. A família de seu Antônio foi a primeira a ser realmente afetada. Ele era viúvo e morava com 2 filhos adolescentes, Joaquim e Marcelo. Numa madrugada gelada, por volta das 3 da manhã, Joaquim acordou com o som de algo arranhando a porta de madeira da cozinha. Ele se aproximou, pé por pé, e viu a maçaneta se mexendo. Achou que fosse algum vizinho passando mal e tentando pedir ajuda, mas ao abrir, não havia ninguém. Na manhã seguinte, encontraram pegadas estranhas no terreiro. Eram grandes, como as de um cão, mas com formato quase humanoide. Tinham 4 dedos, unhas fundas, e pareciam vir da mata fechada. Seu Antônio chamou o padre da cidade, que disse com firmeza: "Isso não é obra de Deus." A partir daquele dia, o medo se instalou. As histórias cresceram. Uma mulher chamada Dona Marta disse ter visto uma criatura alta, peluda, com olhos vermelhos, andando de forma cambaleante perto do cemitério. Outro homem, o senhor Benício, jurava que viu um vulto enorme atravessar a estrada em plena luz do dia e depois sumir como fumaça na mata. Alguns riam, outros rezavam mais forte, até que veio a tragédia. Na primeira sexta-feira de lua cheia de agosto, o filho de Dona Lourdes, um menino de 9 anos chamado Kaique, desapareceu. Ele brincava no quintal e simplesmente sumiu. Gritaram por ele pela vila inteira. Vasculharam tudo. A única coisa que encontraram foi sua sandália caída perto da cerca da mata. À noite os gritos voltaram. Dessa vez todos ouviram. Um urro alto misturado a algo como um choro. E então, o silêncio. No dia seguinte, a camisa de Kaique foi encontrada pendurada numa árvore, rasgada e suja de sangue. O corpo dele nunca apareceu. A cidade entrou em pânico. Reuniões foram feitas, vigílias foram organizadas e os homens passaram a andar armados à noite. Mas os ataques continuaram. Sempre nas madrugadas de lua cheia. As vítimas variavam. Um cachorro aqui, uma vaca ali, depois uma senhora que desapareceu no caminho para a igreja. Foi então que um morador chamado Zé Rufino, conhecido por ser o mais cético da vila, resolveu investigar por conta própria. Ele instalou armadilhas no quintal e uma câmera antiga emprestada do primo de uma cidade vizinha. Na terceira madrugada, ele ouviu o barulho. Galhos quebrando, rosnados e um gemido estranho. Mas o que mais chamou sua atenção foi o cheiro, um odor azedo e de carne podre que invadiu o ar. Na manhã seguinte, a câmera estava destruída e havia sangue nos degraus da varanda. Ele nunca revelou o que viu naquelas imagens, mas depois daquele dia, Zé Rufino passou a usar um colar com um crucifixo de prata e nunca mais saiu de casa à noite. Foi quando tudo começou a fazer sentido, para os mais antigos. O senhor Álvaro, de 87 anos, revelou um segredo guardado há décadas. Disse que em 1958, um homem chamado Benedito foi acusado de feitiçaria e banido da cidade. Ele era estranho.
Dizia ouvir vozes, falava com lobos e sabia quando alguém ia morrer. Ele amaldiçoou esse lugar antes de ir embora, contou. E o pior: Benedito era o avô materno de um dos jovens desaparecidos. A associação foi imediata. Muitos acreditavam que a maldição voltara através da linhagem de sangue. Alguns passaram a afirmar que o lobisomem não era uma criatura qualquer, mas sim um descendente amaldiçoado, condenado a se transformar nas noites de lua cheia. A vila nunca mais foi a mesma. Várias famílias se mudaram. A igreja local passou a realizar missas de proteção às sextas-feiras. E até hoje, dizem que há noites em que os cães latem sem parar e que pegadas ainda aparecem ao redor do antigo cemitério. A última aparição, relatada, aconteceu em 2011, quando 2 jovens que acampavam nas proximidades afirmaram ter visto uma criatura com olhos brilhantes os observando entre as árvores. Eles correram, deixaram tudo para trás e nunca mais voltaram. Passagem do Silva segue como uma vila pequena, esquecida no mapa, mas lembrada por todos que ouviram a história do lobisomem que, dizem, ainda vaga pela mata, esperando a próxima lua cheia. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem. Mas me diga, você acredita que o lobisomem realmente existe? Ou acha que tudo isso é fruto do medo coletivo e da superstição? Comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse frente a frente com essa criatura. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que gostam de histórias macabras. Obrigado por assistir e cuidado com a lua cheia.